Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Conforme nós combinamos ontem, hoje eu vou falar sobre as estruturas de um confinamento e alguns cuidados que a gente precisa ter com ela que realmente diferem entre ter lucro e ter prejuízo no confinamento. Estrutura é tudo aquilo que é necessário para a gente poder manter o nosso boi fechado e comendo, né? Então, coxo, curral, balança, trator, vagão, trincheira de silagem, balde, né? A gente precisa de balde lá na fábrica de ração também, né? Pesar um pré-mix, alguma coisa assim. Então, é sempre necessário e se faltar, compromete o nosso desempenho. Pessoal, sem estrutura nós não conseguimos nem manter o nosso boi fechado, porque o curral, né, a cerca lá do curral entra na estrutura, então a gente precisa ter ela também. E se a gente fecha, a gente tem que ter estrutura para tratar, porque fechou, tem que cuidar, senão o boi vai morrer de fome. E já que a gente tem que ter estrutura, a gente precisa basear uma estrutura para que a gente tenha melhor eficiência. Por exemplo, o coxo, no lugar escorrido, ele tem que ser na parte mais alta, para evitar acúmulo de sujeira e barro, que vai diminuir o consumo do animal. Bom, o boi não quer saber se a estrutura é bonita, de que material que é feita, ele não está nem aí com isso não. Ele quer saber se é funcional para ele, se o acesso é fácil, se permite ele comer com conforto, né, com uma boa disponibilidade de alimento, de área de coxo e tudo mais. Isso aí afeta o desempenho dele. O material que é feito, não tem muita correlação não, tá? A gente precisa ter alguns cuidados na nossa estrutura, começando pelo dimensionamento, né? Para dimensionar, a gente precisa ter em mente qual categoria que a gente vai trabalhar. Quanto maior o nosso animal, mais espaço ele demanda. E a gente precisa ter também em mente qual época que a gente vai trabalhar. Vai ser só na época da seca? A gente vai trabalhar na época das águas também? Se for trabalhar na época das águas, a gente já tem que pensar aí numa estrutura com pelo menos 2 a 3 vezes o tamanho da época das secas, tá bom? Ou trabalhar com a metade ou 1/3 da lotação da estação seca, certo? Outra coisa muito importante, animal de chifre, a gente precisa ter mais área de curral e principalmente mais área de coxo. No curral a gente trabalha aí de 12 a 30 metros quadrados por animal, dependendo da categoria pode chegar aí a 10, se for novilha, se for uma garrotada mais nova, né? E de coxo a gente trabalha com pelo menos 60 centímetros por animal. Menos do que isso já está relacionado com limitação de consumo e de desempenho. Um ponto muito importante na estrutura aqui, que envolve muita estrutura, né, é a questão de água. Às vezes a gente está com uma dieta muito boa, balanceada aí para ganhar 1,6 kg, 1,7 kg por dia, às vezes até passar disso, encostar nos 2 kg, dependendo da categoria, e a água está travando o nosso desempenho. Às vezes não pela qualidade, né? Às vezes a gente tem uma água de poço artesiano, filtrada e tudo mais, mas o boi tem dificuldade de acesso. Então a gente tem que trabalhar aí com pelo menos 2,5 a 3 centímetros de coxo de água por animal. E ter uma reserva de água, né? Pelo menos 3 dias, mas o ideal é que a gente consiga aí 5 dias de reserva. Esse é o perfeito. Curral de manejo. A gente precisa ter um curral de manejo de fácil acesso. Por quê? Quanto mais dificultar, quanto mais o boi andar, quanto mais complicado for o manejo dentro desse curral, mais ele vai descontar em desempenho, mais ele vai cobrar da gente, menos ele vai ganhar peso e menos retorno ele dá, certo? Então, vamos ter muito cuidado aí com tamanho de curral, com pedra dentro do curral. Quando a gente fala aí de tamanho, a gente precisa ter um curral que não permite o animal refugar tanto. Por quê? Porque isso aumenta o estresse e, consequentemente, diminui o desempenho. Além de que se o animal começa a refugar muito, começa a machucar, e se for mais para o final do confinamento, pode ter lá um problema com limpeza lá no frigorífico mesmo, né? O curral também precisa ter apartação, porque senão não tem como a gente trabalhar. Eu vou tocar em 2 assuntos agora muito importantes. Pista de trato
e maquinário, vagão e outros maquinários, né? Gente, a pista de trato ela precisa estar impecável. Por quê? Porque a gente vai passar ali todo dia, no mínimo 3 vezes por dia com o nosso vagão. Então, se a gente começar a passar em cima de pedra, em buraco, a gente corre o risco de quebrar ou queimar uma célula de balança que custa em torno de R$6.000. Eu acho que isso não é interessante para ninguém, né? E com relação ao maquinário, gente, a maior parte dos confinamentos do Brasil trabalham apenas na estação seca. Então sobra tempo de sobra para fazer revisão dos maquinários. Então vamos fazer revisão para evitar imprevistos e, consequentemente, diminuir custos. Lembrando, antecipação é poder e reação é fraqueza. Esses dois últimos itens estão inteiramente relacionados com cumprimento de metas e divisão de atividades, certo? Eu coloquei aqui para falar nesse vídeo sobre fábrica de ração e sombreamento, mas eu não vou falar hoje, eu vou falar amanhã, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, eu vou ter que cortar, eu vou ter que acelerar, então eu prefiro falar amanhã, tá bom? Então, já definindo os temas aqui, amanhã, fábrica de ração, e no domingo, um tema muito importante, muito interessante, que é a utilização dos aditivos no confinamento, tá bom? Pessoal, a gente precisa ter muito cuidado aqui com alguns erros no confinamento, principalmente na parte estrutural, porque estrutura é caro, nós estamos falando aí do investimento entre 800 e R$1.000, dependendo do que a gente vai utilizar. Ah, eu vou comprar ração pronta, meu investimento é só curral e coxo e água. Talvez você vai trabalhar bem mais barato, mas a maior parte dos confinamentos trabalham entre 800 e R$1.000 por animal, certo? Então a gente precisa projetar muito bem isso aí para não ter prejuízo. O boi está fechado, certo? E ele não quer saber se você fez revisão no seu moinho, no seu vagão, no seu trator. Se quebrar e ele ficar sem comer, ele vai te cobrar esse desempenho e, dependendo, ele vai te cobrar muito caro, certo? Um ponto muito importante na questão estrutural aí é a questão de dimensionamento. Se a gente dimensionar errado, se a gente superlotar a nossa estrutura, já tem relatos de caso aí relatando o aumento de agressividade. Então, vocês imaginem um boi já lá no final, nos últimos 15 dias, quebrar a perna, né? Ou a quantidade de brigas nesses últimos dias aí pode levar a descontos lá no frigorífico, né? Então, tem que ter muito cuidado, certo? Coloquei aqui também do armazenamento, mas isso nós vamos falar amanhã. Pessoal, então, só para encerrar aqui, muito cuidado com a estrutura, vamos planejar bem planejado e vamos colocar sempre na ponta da caneta todo o investimento que a gente for fazer, tá bom? Amanhã eu espero vocês aqui para a gente falar sobre a fábrica de ração e sobre sombreamento, quais os cuidados que a gente precisa ter. Às vezes você está estranhando falar de sombreamento em confinamento, mas não perca o vídeo de amanhã. A gente vai falar alguns dados interessantes sobre sombreamento ou não, certo? Um grande abraço e até a próxima.